Esse é o único trabalho que essa idiota sabe fazer. As palavras saíram da boca da sogra da minha filha com um sorriso de satisfação. E ao lado dela, sorrindo também, estava André, meu genro, o marido da minha filha. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a cena que encontrei naquele banheiro. Minha Carolina, minha filha brilhante, formada com honras, estava de joelhos no chão, com luvas de borracha amarelas, limpando o vaso sanitário. Quando nossos olhares se cruzaram, vi lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Eram lágrimas de vergonha e humilhação. E foi nesse momento que jurei para mim mesma: essa família ia pagar por cada segundo de sofrimento que causaram à minha filha. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Beatriz Santos, tenho 58 anos e durante toda a minha vida acreditei que trabalho duro e educação eram as chaves para um futuro digno. Criei minha filha Carolina sozinha desde que ela tinha 7 anos, quando meu marido nos deixou por uma mulher mais jovem. Nunca foi fácil. Trabalhei como enfermeira em turnos duplos, às vezes triplos, para pagar a escola particular, os cursos de inglês, a faculdade de engenharia civil que Carolina tanto sonhava fazer. Lembro-me perfeitamente da manhã de terça-feira, 23 de abril, quando tudo começou a desmoronar. Carolina tinha acordado às 5 da manhã, ansiosa e empolgada. Era seu primeiro dia de trabalho na construtora Mendes em Associados, a empresa da família do André, seu marido de 2 anos. Ela estava radiante naquele tailleur azul marinho que compramos juntas, o cabelo preso num coque elegante, a pasta de couro que eu dei de presente de formatura. "Mãe, estou tão nervosa", ela disse enquanto tomava café comigo na cozinha do meu apartamento em Perdizes. Ela tinha passado a noite em casa porque André viajara a trabalho e voltaria só no fim de semana. "Finalmente vou mostrar para a Laura e para a família toda que não sou apenas a esposa do André. Vou provar que sou uma profissional competente." Eu segurei as mãos dela sobre a mesa. "Minha filha, você já é uma profissional competente. Você se formou entre os 10 melhores da sua turma. Você tem talento, tem conhecimento. Não precisa provar nada para ninguém." Mas eu via naqueles olhos castanhos, tão parecidos com os meus, uma necessidade desesperada de aceitação. Carolina sempre se sentiu inferior na presença da família Mendes. Eles eram donos de uma das maiores construtoras de São Paulo, com projetos em 3 estados. A mansão deles em Alphaville parecia um palácio. As festas de família eram eventos grandiosos, onde eu sempre me sentia deslocada, a enfermeira viúva que criou a filha do jeito que deu. Carolina conheceu André na faculdade. Ele era 2 anos mais velho, charmoso, de família rica. No começo, fiquei feliz por ela. André parecia gentil, atencioso. Mas quando apresentou Carolina para a família, especialmente para Laura Mendes, a mãe dele, tudo mudou. Laura era uma mulher de 50 e poucos anos, magra, sempre impecavelmente vestida, com aquele ar de superioridade que só quem nasceu em berço de ouro consegue ter. Desde o primeiro jantar em família, ela deixou claro o que pensava de mim e da minha filha. "Então você é enfermeira, Beatriz? Que trabalho! Nobre!" ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "E Carolina, querida, engenharia civil." Que interessante uma moça querer trabalhar com obras, não é mesmo? Normalmente isso é mais para homens. Eu deveria ter visto os sinais. Deveria ter alertado Carolina. Mas minha filha estava apaixonada, e o amor às vezes nos cega para o que está bem na nossa frente. O casamento aconteceu 2 anos depois, numa cerimônia pomposa que a família Mendes insistiu em pagar. "Afinal", disse Laura para mim numa das reuniões de planejamento, "não podemos esperar que você, com seu salário de enfermeira, banque um casamento adequado para o nosso filho, não é mesmo?" Engoli o orgulho naquele dia. Engoli tantas vezes que perdi a conta. Depois do casamento, Carolina e André se mudaram para um apartamento lindo em Moema, presente de casamento dos Mendes. Ela continuou trabalhando numa pequena construtora, ganhando um salário modesto, mas honesto.
André trabalhava na empresa da família, já sendo preparado para eventualmente assumir a presidência quando o pai se aposentasse. Durante 2 anos, Carolina tentou engravidar. 2 anos de tentativas, consultas, tratamentos. E durante todo esse tempo, Laura fazia questão de comentar em cada reunião de família: "Ainda nada, Carolina? Sabe, uma mulher precisa dar netos para a família. É o mínimo que se espera." Minha filha sorria, mas eu via a dor nos olhos dela. Via como aquelas palavras a machucavam profundamente. E André? André nunca a defendia. Apenas desviava o assunto ou ria nervosamente. Foi há 6 meses que Laura fez a proposta. Carolina me ligou empolgadíssima. "Mãe, a Laura ofereceu um emprego para mim na construtora. Vou trabalhar como engenheira júnior, com um salário muito melhor do que ganho agora. Finalmente, vou fazer parte da empresa da família." Meu coração se apertou. Alguma coisa naquilo não cheirava bem. "Carol, tem certeza? A Laura nunca foi exatamente calorosa com você. Por que agora?" "Porque ela finalmente reconheceu meu valor profissional, mãe. André disse que ela ficou impressionada com o projeto que apresentei na reunião de família do mês passado. É uma oportunidade incrível." Eu queria acreditar, queria que minha filha estivesse certa. Mas aquele pressentimento, aquela intuição de mãe, não me deixava em paz. Carolina começou na construtora Mendes 3 meses depois. Os primeiros dias pareciam normais. Ela chegava em casa cansada, mas feliz, contando sobre os projetos, sobre como estava aprendendo. Mas aos poucos, comecei a notar mudanças. Ela emagreceu, desenvolveu olheiras profundas, começou a ter crises de ansiedade. Quando eu perguntava, ela desviava. "É só o estresse do trabalho novo, mãe. É normal." Mas não era normal. Uma mãe sabe quando a filha está sofrendo. Na noite anterior àquela terça-feira fatídica, Carolina dormiu em casa novamente. André estava em mais uma viagem de negócios, algo que vinha acontecendo com frequência suspeita. Encontrei minha filha chorando na cozinha às 2 da madrugada. "Carol, o que está acontecendo?" Ela enxugou as lágrimas rapidamente. "Nada, mãe. Só não consigo dormir." Sentei ao lado dela. "Filha, me conta. O que está havendo no trabalho?" Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, com a voz embargada: "A Laura, ela não me dá projetos de verdade. Tudo que faço é trabalho administrativo. Arquivo documentos, faço café nas reuniões, organizo a agenda dela. Mãe, eu sou engenheira formada e estou trabalhando como secretária." Meu sangue ferveu. "E o André? Ele sabe disso?" Carolina desviou o olhar. "Ele diz que é temporário, que a mãe dele quer que eu aprenda o negócio desde a base. Mas já faz 3 meses, mãe. 3 meses fazendo o trabalho que qualquer estagiário poderia fazer." "Então saia de lá. Você é talentosa, vai conseguir outro emprego facilmente." E decepcionar o André e a família dele? Eles vão dizer que não tenho comprometimento, que desisto fácil. A Laura já insinua isso o tempo todo. Segurei o rosto da minha filha entre minhas mãos. "Carolina, você não deve satisfação para essa gente. Você estudou, se formou, tem competência, não precisa se submeter a isso." Mas ela balançou a cabeça. "Mais um pouco, mãe. Só mais um pouco. Amanhã a Laura disse que vai me dar uma tarefa importante. Talvez as coisas melhorem." Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter arrancado minha filha daquele lugar naquela mesma noite. Mas eu acreditei que talvez, só talvez, as coisas realmente melhorassem. Na manhã seguinte, quando Carolina saiu para trabalhar, fiquei com um aperto no peito. Passei a manhã inteira inquieta, sem conseguir me concentrar em nada. Por volta das 11 horas, a sensação ficou insuportável. Aquela intuição materna, aquele sexto sentido que nunca me engana, gritava que algo estava muito errado. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Dirigi até a sede da construtora Mendes, um prédio imponente de vidro e aço na Avenida Faria Lima. Entrei pela recepção, onde uma moça jovem me cumprimentou com um sorriso profissional. "Bom dia, em que posso ajudá-la?"
Vim ver minha filha, Carolina Santos. Ela trabalha aqui. A recepcionista consultou o computador. Sua expressão mudou sutilmente. Um momento, por favor. Ela fez uma ligação discreta. Falou baixo. Quando desligou, seu sorriso estava mais forçado. A senhora Carolina está no subsolo, setor de manutenção. Manutenção? Minha filha era engenheira. O que ela estaria fazendo na manutenção? Peguei o elevador até o subsolo. O corredor era frio, mal iluminado, completamente diferente dos andares superiores com sua decoração luxuosa. Segui as placas até encontrar uma porta com a placa Sanitários Funcionários. Empurrei a porta. E foi quando meu mundo desabou. Lá estava ela, minha Carolina, minha filha brilhante que passou noites estudando cálculo, que apresentou um projeto de conclusão de curso tão impressionante que foi convidada para publicá-lo. Ela estava de joelhos, usando aquelas luvas de borracha amarelas baratas, esfregando o chão ao redor dos vasos sanitários. Mas não era só isso. Em pé, observando com aquele sorriso cruel nos lábios, estava Laura Mendes. Ao lado dela, 2 homens de terno que pareciam ser clientes ou parceiros de negócios. E André. Meu genro estava ali, com as mãos nos bolsos, sorrindo da mesma forma que a mãe. Viu só? Dizia Laura para os homens. Aqui na nossa empresa, todos começam pela base. Até mesmo a esposa do meu filho precisa entender como funciona cada setor. É assim que construímos caráter. Ela riu. Uma risada fria, calculada. Embora, sinceramente, esse é o único trabalho que essa idiota realmente sabe fazer. Os homens riram junto. André riu. E minha filha, minha Carolina, levantou o rosto naquele momento e me viu. Nunca vou esquecer aquela expressão. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Não era só vergonha, era humilhação absoluta, quebra completa. Vi minha filha se despedaçar bem na minha frente. Mãe, ela sussurrou, a voz quebrando. Algo dentro de mim explodiu. Não era raiva, era algo muito maior, muito mais profundo. Era a fúria de uma mãe vendo sua filha ser destroçada por gente que se achava superior. Carolina, levante-se, eu disse com a voz firme, controlada. Laura finalmente me notou. Seu sorriso se alargou. Ah, Beatriz, que surpresa! Veio visitar sua filha no trabalho? Como é atencioso da sua parte. Ignorei completamente aquela mulher. Mantive meus olhos fixos em Carolina. Levante-se agora. Vamos embora. Mãe, eu não posso. Eu estou trabalhando. Isso não é trabalho, Carolina. Isso é humilhação. Laura deu um passo à frente, colocando-se entre mim e minha filha. Beatriz, acho que você não entende como funciona uma empresa familiar. Carolina está aprendendo todas as funções. É assim que... Ela é engenheira civil, cortei, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Formada com honras, e você a colocou para limpar banheiros enquanto ri dela com seus clientes. Ei, sogra, por favor, André finalmente falou, sua voz condescendente. Mamãe está tentando ensinar a Carol sobre humildade, sobre não se achar superior aos outros funcionários só porque é casada comigo. Olhei para aquele homem que minha filha amava. Vi nele tudo que eu sempre temi. Fraqueza disfarçada de poder, crueldade escondida sob verniz de educação. Humildade, repeti, quase cuspindo a palavra. Você chama de humildade colocar uma profissional qualificada para fazer trabalho braçal enquanto vocês riem dela? Beatriz, Laura aproximou seu rosto do meu. Você está fazendo uma cena. Sugiro que se retire antes que eu precise chamar a segurança. Olhei para Carolina mais uma vez. Ela estava tremendo, as lágrimas escorrendo livremente agora, manchando o rosto que ela tinha maquiado com tanto cuidado naquela manhã. Carolina, você tem 2 escolhas, eu disse calmamente. Levanta daí e vem comigo agora, ou eu saio e você fica. Mas se ficar, filha, você está escolhendo essa gente em vez de si mesma. Está escolhendo humilhação em vez de dignidade. Vi o conflito nos olhos dela. Vi o medo. Medo de decepcionar o marido.
de ser vista como fraca, de confirmar tudo que aquela família sempre disse sobre nós. Mas também vi algo mais, um lampejo de raiva. Raiva de si mesma por ter se permitido chegar até ali. Lentamente, muito lentamente, Carolina tirou as luvas. Jogou-as no chão. Levantou-se. Carol, o que você pensa que está fazendo? André perguntou, o tom agora carregado de ameaça velada. Minha filha olhou para ele. Quando falou, sua voz estava trêmula, mas firme. Estou indo embora com minha mãe. Se sair agora, não volte. Laura disse friamente. Você está sendo despedida por abandono de função. Ótimo, respondi por Carolina. Assim não precisamos passar pela chatice da demissão formal. Peguei a mão da minha filha. Suas mãos estavam geladas, tremendo. Caminhamos em direção à porta. Laura gritou atrás de nós. Vocês duas são iguais, pobres, sem classe, sem futuro. Meu filho merecia muito melhor que essa família de... Não ouvi o resto, nem quis ouvir. Saímos daquele subsolo, atravessamos o saguão luxuoso com todos olhando para nós. E só quando chegamos ao estacionamento, sob o sol forte de São Paulo, Carolina desabou completamente. Ela se agarrou a mim e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Soluços que vinham das profundezas, como se estivesse expulsando meses de dor acumulada. Mãe, o que eu fiz? O que eu fiz? Ela repetia entre os soluços. Acabei com meu casamento. Perdi meu emprego. A Laura vai contar para todo mundo. Vai destruir minha reputação. Segurei o rosto dela, obrigando-a a me olhar. Você não fez nada de errado, Carol. Você se defendeu. Você escolheu sua dignidade. E qualquer pessoa que não consiga ver o valor disso não merece estar na sua vida. Levei-a para casa. No caminho, ela ficou em silêncio, olhando pela janela. Quando chegamos ao meu apartamento, ela foi direto para o antigo quarto dela, deitou-se na cama e ficou encarando o teto. Preparei chá de camomila, como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. Sentei na beirada da cama. Bebe isso, vai ajudar. Ela obedeceu mecanicamente, então com a voz vazia. Ele sabia, mãe. O André sabia o que a mãe dele estava fazendo. Ele estava lá, rindo. Como eu fui tão idiota de não ver? Amor cega, filha. Especialmente quando a gente quer tanto que algo dê certo. Você tentou me avisar, não foi? Desde o começo. Sobre a Laura, sobre como aquela família me via. Segurei a mão dela. Não importa mais quem avisou ou deixou de avisar. O que importa é que agora você viu. E agora você precisa decidir o que vai fazer com isso. Carolina fechou os olhos. Não sei se tenho forças, mãe. Estou tão cansada. Eu sei, meu amor. Mas você é mais forte do que imagina. Você é minha filha. E nós, mulheres da família Santos, podemos ser quebradas, mas nunca destruídas. Ela dormiu. Deixei-a descansando e fui para a sala. Sentei no sofá, mas minha mente estava longe de estar tranquila. A imagem daquela cena, minha filha de joelhos, aquela família rindo, estava gravada a ferro e fogo na minha memória. Peguei meu celular. Tinha uma ligação perdida de André. 3 mensagens dele também. Beatriz, a senhora não deveria ter interferido. Carol está fazendo drama. Ela sempre foi sensível demais. Espero que a senhora convença minha esposa a voltar e pedir desculpas à minha mãe. Desculpas. Ele queria que minha filha pedisse desculpas. Não respondi. Em vez disso, abri minha lista de contatos. Tinha ali o número de Marcos Ribeiro, um advogado que conheci há anos quando trabalhei com a esposa dele no hospital. Ele me devia alguns favores. Marcos, aqui é a Beatriz Santos. Preciso de um conselho jurídico e preciso de informações sobre uma empresa. Nos dias seguintes, Carolina mal saiu do quarto. Comia pouco, falava menos ainda. André ligou dezenas de vezes. Ela não atendia. Ele apareceu na porta do apartamento 2 vezes. Não deixei entrar. Ela não quer falar com você, eu disse na segunda vez, bloqueando a porta. Beatriz, por favor, seja razoável. Carol é minha esposa. Temos que resolver isso. Resolver? Você quer resolver?
Então comece explicando por que estava rindo enquanto sua mãe humilhava minha filha. Ele teve a decência de parecer desconfortável por um momento. Olha, foi um mal-entendido. Mamãe tem métodos pouco ortodoxos, mas... Sai daqui antes que eu chame a polícia. Ele foi embora, mas não antes de gritar. Ela vai voltar. Carol sabe que não tem para onde ir. Vocês duas vão se arrastar de volta, implorando. Fechei a porta. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma determinação que estava crescendo dentro de mim como fogo. Marcos retornou minha ligação 3 dias depois. Beatriz, consegui as informações que pediu sobre a construtora Mendes e descobri algumas coisas interessantes. Encontramo-nos num café próximo ao hospital onde eu trabalhava. Marcos abriu uma pasta cheia de documentos. A construtora Mendes não está tão bem quanto aparenta, ele começou. Na verdade, eles estão com sérios problemas financeiros. Tem 3 obras paradas por falta de capital, fornecedores ameaçando processos por pagamentos atrasados e pelo menos 5 ações trabalhistas em andamento. Meu coração acelerou. Como assim? Eles vivem como se fossem milionários. Aparências enganam. O Rogério Mendes, o pai do André, fez alguns investimentos muito arriscados nos últimos anos. Comprou terrenos superfaturados, expandiu rápido demais. Agora estão sufocando em dívidas. A casa de Alphaville, hipotecada até o teto. Os carros de luxo, leasing. A empresa está há meses de pedir recuperação judicial se não conseguirem um grande contrato logo. Processei aquela informação. E a Laura sabe disso? Claro, ela é coproprietária. Junto com o marido, detém 55% das ações da construtora. Os outros 45% estão divididos entre 3 sócios minoritários. E qual é a situação desses sócios? Marcos sorriu. Você está pensando o que eu acho que está pensando? Depende. O que você acha que estou pensando? Que se alguém comprasse as ações desses sócios minoritários, teria participação suficiente para causar bastante dor de cabeça aos Mendes. Eu tinha economizado durante toda a minha vida. Cada plantão extra, cada hora adicional trabalhada, tudo foi guardado pensando no futuro de Carolina, na minha aposentadoria. Tinha investimentos, um apartamento comprado e quitado, ações de algumas empresas. Quanto precisaria? Perguntei. Marcos fez alguns cálculos. Conversando com os 3 sócios, acho que com cerca de 2 milhões você conseguiria os 45%. Eles estão insatisfeitos com a gestão dos Mendes e provavelmente topariam vender. 2 milhões. Era praticamente tudo que eu tinha, cada centavo economizado em 30 anos de trabalho. Faça contato com eles, eu disse, de forma discreta. Não quero que os Mendes saibam que sou eu. Beatriz, tem certeza? É muito dinheiro. E uma empresa em crise. Não estou fazendo isso pelo dinheiro, Marcos. Ele assentiu lentamente. Entendo. Vou ver o que consigo. Quando voltei para casa, Carolina estava na sala pela primeira vez em dias. Ela tinha tomado banho, vestido roupas limpas, parecia um pouco menos destruída. Mãe, preciso conversar com você. Sentei ao lado dela. Estou ouvindo. Preciso sair daqui. Preciso do meu próprio espaço. Não posso voltar para o apartamento com o André, então pensei em alugar um lugar pequeno. Você está querendo se separar? Ela assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Não sei como perdoar, mãe. Cada vez que fecho os olhos, vejo aquele sorriso no rosto dele. Ouço a risada. Ele estava feliz me vendo daquele jeito. Como vou voltar para uma pessoa assim? Abracei minha filha. Você não vai, e você não precisa alugar nada. Fica aqui o tempo que precisar. Mas, mãe, sem mas, esta é sua casa, Carol. Sempre foi e sempre será. Naquela noite, André apareceu novamente. Dessa vez, não estava sozinho. Laura estava com ele. Beatriz, chega dessa palhaçada, Laura disse assim que abri a porta. Meu filho quer a esposa dele de volta. E eu quero muitas coisas, Laura. Nem sempre conseguimos o que queremos. Olha aqui, vocês duas não vão fazer meu filho de idiota. Carol é casada com ele. Tem obrigações.
Obrigações? Repeti. Como a obrigação de ser humilhada? De limpar banheiros enquanto vocês riem? Isso foi um teste de caráter, Laura disse friamente. Que ela falhou miseravelmente. Foi quando Carolina apareceu atrás de mim. Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu quero o divórcio, André. O silêncio que se seguiu foi absoluto. André empalideceu. Carol, não fala isso. Você não pensa com clareza. Penso sim. Pela primeira vez em muito tempo, estou pensando com clareza. Quero o divórcio. Laura soltou uma risada amarga. Divórcio? Querida, você acha que vai conseguir alguma coisa? Temos os melhores advogados. Vamos te deixar na rua. Então me deixem, Carolina respondeu. Prefiro a rua com dignidade do que uma mansão com humilhação. Fechei a porta nas caras deles. Do outro lado, ouvi Laura gritando. Vocês vão se arrepender, vão implorar para voltar. Vou me certificar de que nenhuma construtora em São Paulo contrate você, Carolina. Vou destruir sua carreira. Virei para minha filha. Ela estava tremendo, mas tinha lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de algo parecido com libertação. Você tem certeza disso? Perguntei. Nunca tive tanta certeza de nada, mãe. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer rapidamente. Marcos conseguiu contato com os 3 sócios minoritários. 2 estavam interessados em vender imediatamente. O terceiro queria pensar melhor, mas depois de saber que os outros 2 já tinham acertado, não quis ficar de fora. Em 2 semanas, eu me tornei dona de 45% da construtora Mendes em Associados. Tudo feito por meio de uma empresa de fachada com documentação impecável. Os Mendes não faziam ideia de quem tinha comprado as ações. Carolina começou terapia. Procurou um advogado para cuidar do divórcio. André tentou negociar, oferecendo dinheiro para ela desistir. Ela recusou. Ela não queria nada dele, apenas sua liberdade. A Laura tentou uma última cartada. Espalhou rumores no mercado de construção civil sobre Carolina, dizendo que ela era instável, pouco profissional, que tinha abandonado o emprego sem motivo. Mas o tiro saiu pela culatra. Vários profissionais que tinham trabalhado com Carolina na antiga empresa saíram em defesa dela publicamente. Um deles, inclusive, comentou em redes sociais sobre famílias poderosas que acham que podem tratar funcionários como servos. 1 mês depois da compra das ações, Marcos me ligou. Beatriz, tem uma assembleia extraordinária marcada para quinta-feira. Os Mendes querem aprovar um aumento de capital para cobrir as dívidas. Com seus 45%, você pode bloquear a decisão. Quero estar presente nessa assembleia. Pessoalmente, eles vão descobrir que é você. Eu sei, é exatamente o que eu quero. Na quinta-feira, vesti meu melhor conjunto, um tailleur cinza que comprei especialmente para a ocasião. Carolina quis ir junto. Mãe, deixa eu ir com você. Quero ver a cara deles. Tem certeza? Pode ser desconfortável. Ela sorriu. Era a primeira vez que eu a via sorrir de verdade em semanas. Tenho certeza. Aliás, estou ansiosa. Chegamos à sede da construtora às 14h. A assembleia estava marcada para as 14h30. A secretária tentou nos barrar. Desculpe, mas essa reunião é apenas para acionistas. Mostrei a documentação. Eu sou acionista. Beatriz Santos, representando 45% das ações. O rosto dela perdeu toda a cor. Um momento, por favor. A sala de reuniões era enorme, com uma mesa oval de madeira nobre e cadeiras de couro. Quando entramos, todos os presentes se viraram. Rogério Mendes, o patriarca, estava na cabeceira. Laura ao lado dele. André um pouco mais afastado. Os rostos deles, quando me viram, foram dignos de fotografia. O que você está fazendo aqui? Laura levantou-se bruscamente. Participando da Assembleia de Acionistas, respondi calmamente, tomando assento. Carolina sentou-se ao meu lado, postura ereta, olhar desafiador. Rogério foi o primeiro a se recuperar. Beatriz, acho que há um mal-entendido. Esta é uma reunião privada para acionistas.
E eu sou acionista, detentora de 45% das ações desta empresa, para ser mais exata. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Pude ver o momento exato em que a ficha caiu. Laura ficou branca, depois vermelha, depois roxa. Isso é impossível. Você não tem dinheiro para comprar ações? Tenho sim. Trabalhei 30 anos como enfermeira, Laura. Sempre fui muito boa em economizar, diferente de certas pessoas que vivem acima de suas posses. Rogério se recompôs rapidamente. Muito bem. Se é acionista, vamos prosseguir. Antes de prosseguirmos, interrompi. Gostaria de propor uma alteração na pauta. Em vez de aumento de capital, proponho uma auditoria completa das finanças da empresa nos últimos 5 anos. Uma auditoria? Rogério franziu o senho. Isso é desnecessário. Nossas contas estão em ordem. Estão? Então não terão problemas em mostrar. Como acionista, tenho direito a solicitar isso. Laura socou a mesa. Isso é uma vingança patética porque meu filho não quer mais sua filha. Carolina falou pela primeira vez, voz firme. Na verdade, Laura, fui eu quem pediu o divórcio. E isso não tem nada a ver com vingança. Tem a ver com dignidade, algo que vocês claramente não conhecem. Você não passa de uma oportunista. Laura apontou o dedo para Carolina. Sempre foi. Veio de família pobre, se agarrou ao meu filho para subir na vida. Engraçado, eu disse calmamente, porque quem está afundando em dívidas não somos nós, já vocês. Bem, os números não mentem, não é mesmo? André finalmente falou com a voz trêmula. Beatriz, o que você quer? Dinheiro? Podemos negociar a recompra das ações? Com que dinheiro, querido? Perguntei docemente. Pelo que sei, vocês mal conseguem pagar os fornecedores. Passei as próximas 2 horas sistematicamente bloqueando todas as propostas deles. Cada decisão que tentavam aprovar, eu votava contra. Com meus 45% das ações, transformei aquela reunião em um pesadelo para os Mendes. Quando a assembleia finalmente terminou, sem que conseguissem aprovar nada do que queriam, Laura me encurralou no corredor. O que você quer? Ela sibilou. Fala logo, quer dinheiro? Quer que André volte para sua filha? Não quero nada disso. Então o quê? Aproximei meu rosto do dela. Quero que você sinta exatamente o que minha filha sentiu. Quero que você entenda o que é ter sua dignidade pisoteada. Quero que você perca o sono, como Carolina perdeu. Quero que você sinta medo do futuro, como ela sentiu. Você está louca. Talvez. Ou talvez esteja apenas sendo mãe. Nos meses seguintes, minha presença como acionista majoritária-minoritária transformou-se em um pesadelo constante para os Mendes. Eu não os deixava respirar. Questionava cada decisão, solicitava relatórios detalhados, bloqueava gastos desnecessários. A auditoria que forcei revelou o que eu já suspeitava: desvios, gastos pessoais lançados como despesas da empresa, contratos superfaturados com empresas de fachada dos próprios Mendes. Nada criminoso o suficiente para a cadeia, mas eticamente questionável o bastante para manchar a reputação deles. Vazei essas informações para alguns jornalistas investigativos. Em 3 semanas, a construtora Mendes estava em todos os noticiários de economia e não de forma positiva. Clientes começaram a cancelar contratos. Fornecedores exigiam pagamento à vista. Bancos chamaram os empréstimos. Enquanto isso, Carolina estava se reconstruindo. Conseguiu um emprego excelente em uma construtora menor, onde seu talento foi finalmente reconhecido. O divórcio foi finalizado. Ela não quis nada de André, nem dinheiro, nem bens. Apenas sua liberdade. Vi minha filha florescer novamente. As olheiras desapareceram. O sorriso voltou. Ela começou a fazer terapia, a cuidar de si mesma, a entender que seu valor não dependia da aprovação de ninguém. 4 meses depois da assembleia, recebi uma ligação de Rogério Mendes. Beatriz, precisamos conversar, em particular. Marcamos em um café neutro. Ele chegou sozinho, parecendo 10 anos mais velho. As olheiras, a postura curvada,
o terno não tão impecável quanto antes. Você venceu, ele disse sem rodeios. A empresa está quebrada. Os bancos vão executar nossas dívidas. Vamos perder tudo. E você quer que eu tenha pena? Não. Quero fazer uma proposta. Compre nossa parte da empresa, os 55% que ainda temos. Pelo menos assim saímos com alguma coisa e você fica com tudo. Por quanto? Ele mencionou um valor. Era ridiculamente baixo, provavelmente menos de um quarto do valor real das ações. Vou pensar. Beatriz, por favor. Laura está... Ela não está bem. Tudo isso a destruiu. Engraçado. Eu me lembro de quando ela achou divertido destruir minha filha. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, e me arrependo de não ter impedido, de não ter visto o que ela estava fazendo. Mas, por favor, não continue essa vingança. Nós já pagamos. Ainda não o suficiente. Levantei e fui embora, mas suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Laura não está bem. Parte de mim, uma parte pequena e mesquinha, sentiu satisfação. Mas a maior parte de mim estava cansada. Naquela noite, conversei com Carolina. O Rogério ofereceu vender a parte deles da empresa. Você vai comprar? Não sei. Gastaria todo o resto das minhas economias. E para quê? Para administrar uma empresa quebrada? Carolina ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que me surpreendeu. Compra, mãe. O quê? Compra a empresa. E me deixa tentar consertá-la. Olhei para minha filha. Ela tinha aquele brilho nos olhos, aquela determinação que eu não via desde antes de conhecer André. Carol, é arriscado. Podemos perder tudo. Eu sei. Mas, mãe, eu posso fazer isso. Estudei 5 anos para isso. Tenho ideias, tenho contatos, tenho vontade. Deixa eu provar para mim mesma que posso transformar algo quebrado em algo bom. 2 dias depois, aceitei a oferta de Rogério. Comprei os 55% restantes da construtora Mendes. Oficialmente, tornei-me a única dona. Os Mendes tiveram que entregar tudo. A mansão em Alphaville foi vendida para pagar parte das dívidas. Laura e Rogério se mudaram para um apartamento modesto em Guarulhos. André conseguiu um emprego como gerente em uma construtora de médio porte. Um bom emprego, mas nada comparado ao que tinha. Rebatizamos a empresa. Não era mais Construtora Mendes em Associados. Era agora Santos Engenharia. E Carolina era a CEO. Os primeiros meses foram brutais. A empresa tinha dívidas enormes, projetos parados, funcionários desmoralizados. Carolina trabalhou 16 horas por dia, 7 dias por semana. Renegociou dívidas, retomou obras paralisadas, reconquistou clientes perdidos. Eu a ajudava como podia, mas a verdade é que aquilo era o show dela. Ela que tomava as decisões, que traçava as estratégias, que liderava a equipe. E sabe de uma coisa? Ela era brilhante, absolutamente brilhante. Todas aquelas noites que passou estudando, todos aqueles projetos que desenvolveu, tudo aquilo finalmente tinha um propósito. 6 meses depois de assumirmos a empresa, fechamos nosso primeiro grande contrato. Um complexo residencial de médio padrão, nada luxuoso, mas sólido. Carolina insistiu em usar materiais de qualidade, em tratar bem os trabalhadores, em fazer tudo certo. O projeto foi um sucesso. Dentro do prazo, dentro do orçamento, qualidade excepcional. Outros contratos começaram a aparecer. 1 ano depois, a Santos Engenharia estava no azul. Não éramos uma mega corporação, mas éramos saudáveis, éticas, respeitadas. Carolina conheceu alguém, um arquiteto que trabalhava com uma das nossas empreiteiras parceiras. Felipe era o oposto de André, humilde, trabalhador, que a respeitava profundamente. Eles começaram a namorar devagar, sem pressa. Quanto a mim, reduzi minha carga de trabalho no hospital. Aos 59 anos, decidi que merecia desacelerar um pouco. Ainda trabalhava, ainda ajudava na empresa, mas agora tinha tempo para mim também. 2 anos após aquele dia terrível em que encontrei minha filha de joelhos, recebi uma mensagem inesperada. Era de Laura Mendes. Beatriz, preciso falar com você.
É urgente. Pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Marcamos em um café, o mesmo onde me encontrei com Rogério. Laura chegou irreconhecível. O cabelo, antes sempre impecável, estava grisalho e mal cuidado. Roupa simples, sem marca, rosto envelhecido, cansado. Obrigada por vir, ela disse com a voz fraca. O que você quer, Laura? Primeiro pedir desculpas. Fiquei em silêncio, surpresa. Eu sei que não mereço perdão. Sei que fui cruel com Carolina, que a humilhei, que tentei destruí-la, e sei que fiz isso porque eu tinha inveja. Inveja? Ela assentiu, lágrimas começando a escorrer. Inveja de vocês duas, da relação que têm. Eu nunca tive isso com minha mãe. Nunca tive uma mãe que lutasse por mim como você lutou pela Carol. E quando vi que meu filho tinha se casado com alguém que tinha isso, eu quis destruir. Quis provar que vocês não eram especiais, que eram comuns, que eram como todo mundo. Aquela confissão me deixou sem palavras. Mas estava errada, Laura continuou. Vocês são especiais. Não pelo dinheiro, não pela posição social, pela força, pela dignidade, pela capacidade de se levantar depois de serem derrubadas. E eu perdi tudo tentando provar que era superior a vocês. Perdi minha empresa, minha casa, meu casamento está por um fio, meu filho mal fala comigo. O que você quer que eu faça com essas informações, Laura? Nada. Só queria que soubesse que eu entendi. Entendi tarde demais, mas entendi. E que sinto muito, muito mesmo. Ela se levantou para ir embora. Parou, virou-se. Carolina é uma CEO excepcional. Muito melhor do que eu jamais fui. Vocês deveriam ter orgulho. Depois que ela saiu, fiquei sentada ali por muito tempo, processando. Não sentia triunfo, não sentia vingança satisfeita. Sentia apenas cansaço e talvez um pouco de pena. Naquela noite contei tudo para Carolina. Ela pediu desculpas, resumiu minha filha. Uau! Você acha que ela estava sendo sincera? Carolina pensou por um momento. Honestamente, não sei, e não importa muito. O mal que ela me fez, só eu posso curar. As desculpas dela não mudam nada do que aconteceu. Mas também não vou carregar raiva para sempre. Raiva cansa, mãe. Minha filha tinha crescido tanto. Não era mais aquela moça insegura que buscava aprovação desesperadamente. Era uma mulher forte, confiante, que sabia seu valor. 6 meses depois, Carolina e Felipe ficaram noivos. O casamento foi simples, em uma pousada no interior, só família próxima e amigos verdadeiros. Nada de pompa, nada de ostentação, apenas amor genuíno. Quando ela desceu com o vestido simples, mais lindo, radiante, eu chorei. Mas eram lágrimas de felicidade pura. Durante a festa, Carolina fez um brinde. Quero agradecer a todos que estão aqui, especialmente a minha mãe, que me ensinou que dignidade não tem preço, que me mostrou que você pode perder tudo material, mas enquanto tiver amor próprio, sempre poderá recomeçar. Mãe, tudo o que sou, devo a você. 3 anos se passaram desde aquele dia no banheiro. A Santos Engenharia agora tinha mais de 100 funcionários. Éramos conhecidas por tratar bem nossa equipe, por fazer projetos de qualidade, por ser uma empresa ética. Carolina estava grávida do primeiro filho. Felipe era um marido maravilhoso, presente, companheiro de verdade. Quanto a mim, me aposentei do hospital. Agora dedicava meu tempo à empresa, mas sem a pressão de antes. Era mais consultora do que administradora ativa. Um dia, estava no escritório quando a secretária anunciou uma visita inesperada. André. Ele entrou no meu escritório cabisbaixo, envergonhado. Beatriz, sei que não tenho direito de estar aqui. Não, não tem. O que quer? Soube que Carol está grávida. Só queria parabenizá-la e pedir desculpas por tudo. 3 anos depois, André, está um pouco atrasado. Eu sei. Mas eu precisava dizer. Fui um covarde. Deixei minha mãe humilhar minha esposa. Participei da humilhação e paguei por isso.
perdi a mulher que amava, perdi o respeito dos meus colegas, perdi quase tudo. E aprendi que dinheiro e sobrenome não fazem de ninguém uma pessoa melhor. Ainda está com aquela namorada nova? Ele balançou a cabeça. Terminamos. Ela era bem parecida com minha mãe, na verdade. Acho que a gente repete padrões sem perceber. André, vou ser honesta com você. Não o perdoei. Talvez nunca perdoe. Mas reconheço que você está tentando ser melhor, e isso é algo. Posso pedir um favor? Depende. Quando o bebê nascer... Será que posso mandar um presente? Não quero nada em troca. Só quero que Carol saiba que desejo felicidade para ela, que reconheço que ela merece tudo de bom. Vou perguntar a ela, mas não garanto nada. Quando Carolina soube, ficou em silêncio por um tempo. Então disse, deixa ele mandar. Não vou responder, não vou agradecer, mas também não vou rejeitar. Ele pode mandar. Minha neta nasceu em uma manhã de primavera. Lívia. Linda, saudável, perfeita. Segurei aquela coisinha minúscula nos braços e chorei. Vovó, Carolina disse da cama de hospital. Você salvou minha vida. Literalmente. Se não tivesse aparecido naquele dia, se não tivesse me tirado de lá, eu não sei onde estaria agora. Você teria se salvado sozinha, filha. Eu só acelerei o processo. Não, mãe. Você me deu coragem. Mostrou que era possível lutar, que era possível vencer. Quando Lívia completou 6 meses, organizamos uma festa pequena no apartamento que Carolina e Felipe compraram. Um lugar aconchegante, não muito grande, mas cheio de amor. No meio da festa, a campainha tocou. Felipe atendeu e voltou com uma expressão estranha. Carol, tem alguém aqui. Diz que é sua ex-sogra. Carolina ficou tensa. Olhou para mim. Fiz um sinal discreto. A decisão era dela. Deixa entrar. Laura entrou carregando um presente embrulhado. Ela parecia ainda mais envelhecida, mas havia algo diferente em seus olhos. Humildade genuína. Carolina, obrigada por me receber. Sei que não mereço. O que você quer, Laura? Só trazer isso para a bebê e dizer que estou feliz por você. Genuinamente feliz. Você merecia esse final feliz. Carolina pegou o presente. Obrigada. Houve um silêncio desconfortável. Então Laura disse algo que me surpreendeu. Vocês estavam certas, sobre tudo. Eu passei a vida inteira medindo as pessoas pelo dinheiro delas, pela posição social. E no fim, quando perdi tudo isso, percebi que não tinha nada de verdade. Nenhum amigo real, nenhuma relação genuína. Apenas pessoas que gostavam do meu dinheiro, não de mim. É uma lição dura, eu disse. Laura me olhou. Beatriz, você podia ter me destruído completamente. Tinha poder para isso, mas não fez. Por quê? Porque destruição nunca foi meu objetivo, Laura. Justiça era. E justiça não significa aniquilar a pessoa. Significa fazê-la entender o mal que causou. Laura assentiu lentamente. Entendi. Tarde, mas entendi. Ela se virou para Carolina. Sua filha vai ter uma avó maravilhosa, coisa que eu nunca consegui ser para meus netos. Aproveite isso. Depois que ela saiu, Carolina segurou minha mão. Você acha que as pessoas realmente mudam, mãe? Acho que algumas sim, quando a dor é grande o suficiente. Laura perdeu tudo que achava que definia quem ela era. Isso quebra ou reconstrói uma pessoa. Parece que ela escolheu ser reconstruída. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei com Lívia no colo enquanto Carolina e Felipe arrumavam a casa. Olhei para aquele bebezinho e pensei em tudo o que aconteceu. Pensei naquele dia terrível no banheiro, na humilhação, na dor, mas também pensei na força que aquilo despertou em nós, na determinação, na capacidade de lutar. Sua avó tem uma história para te contar quando você crescer, sussurrei para Lívia. Uma história sobre dignidade, sobre nunca deixar ninguém te fazer sentir inferior, sobre lutar pelas pessoas que você ama. 4 anos depois daquele dia fatídico,
A Santos Engenharia venceu um prêmio de melhor empresa do setor de construção civil de médio porte do estado de São Paulo. O critério incluía não apenas desempenho financeiro, mas também responsabilidade social e tratamento de funcionários. Carolina subiu ao palco para receber o prêmio. Linda, confiante, radiante. Quando pediu a palavra para o discurso de agradecimento, ela disse: "Há 4 anos estava no pior momento da minha vida, humilhada, quebrada, sem esperança. E foi aí que aprendi a lição mais importante. Seu valor não depende de quanto dinheiro você tem ou de qual sobrenome carrega. Depende de como você trata as pessoas, de quanto respeito você demonstra, de quanta dignidade você preserva, mesmo quando tentam tirar isso de você." Fez uma pausa, procurou meu rosto na plateia. "Quero dedicar esse prêmio à minha mãe, Beatriz Santos. Ela me ensinou que podemos cair 1000 vezes, mas enquanto tivermos amor próprio, sempre podemos nos levantar. E não apenas nos levantar, podemos voar." O auditório inteiro aplaudiu. Eu chorei de orgulho. Depois da cerimônia, várias pessoas se aproximaram. Empresários, outros engenheiros, jornalistas. Todos queriam saber nossa história. Como conseguimos virar uma empresa à beira da falência? Carolina contava com honestidade. Falava sobre os erros que os antigos donos cometeram, sobre como reconstruímos baseando-nos em ética, respeito e trabalho duro. Não mencionava nomes, mas quem conhecia a história entendia perfeitamente. Um repórter perguntou: "E sobre os antigos donos, você guarda rancor?" Carolina pensou cuidadosamente antes de responder. "Rancor é pesado demais para carregar. Prefiro gratidão. Gratidão por terem me mostrado o tipo de líder que eu não quero ser, por terem me dado a oportunidade de provar, principalmente para mim mesma, do que sou capaz." Naquela noite, em casa, brindamos. Carolina, Felipe, eu e a pequena Lívia, que tentava alcançar a taça de suco na sua cadeirinha. "Mãe", Carolina disse, "eu estava pensando, você gastou tudo que tinha economizado para comprar aquela empresa, para me salvar. Como eu posso te agradecer por isso?" "Você já agradeceu, filha. Toda vez que vejo você feliz, realizada, confiante, esse é o único agradecimento que preciso." "Não, mãe. Quero fazer algo mais. Você trabalhou a vida inteira. Merece descansar, viajar, aproveitar." "Carol, deixa eu falar. Quero comprar sua parte da empresa. Não o valor que você pagou. Quero pagar o dobro, triplo, o valor justo, baseado no que a Santos Engenharia vale hoje." Fiquei sem palavras. "E com esse dinheiro", ela continuou, "quero que você faça tudo o que sempre sonhou, e nunca pode porque estava trabalhando para me criar. Quero que viaje, que conheça novos lugares, que aproveite a vida. Filha, eu não fiz aquilo esperando retorno financeiro. Eu sei, mas merece mesmo assim. Por favor, mãe, me deixa fazer isso por você." Aceitei. Não pelo dinheiro, mas porque vi nos olhos dela como era importante para ela poder retribuir. E quando a transação foi finalizada, de repente, me vi com recursos que nunca imaginei ter. Viajei. Conheci lugares que só via em revistas. Paris, Roma, Grécia. Mas sabe onde foi minha viagem favorita? Uma semana numa praia tranquila no Nordeste. Só eu, Carolina, Felipe e Lívia. Sem luxo, sem ostentação. Apenas família, amor e paz. 5 anos após aquele dia terrível, encontrei Laura por acaso num supermercado. Ela estava sozinha, carrinho de compras com itens básicos. Quando me viu, hesitou, claramente pensando em fugir. "Laura", chamei. Ela se aproximou envergonhada. "Beatriz, como você está?" "Bem, e você?" "Sobrevivendo. Trabalho como consultora imobiliária. Não é muito, mas é honesto." "E Rogério?" "Nós nos divorciamos há 2 anos. Ele se casou de novo, com alguém mais jovem, típico." Ela riu sem humor. "Eu moro sozinha agora. Um kitnet em Santana, mas está tudo bem. É meu, conquistado com meu trabalho." "Como está, André?"
Meu filho, ele está melhor, amadureceu. Namora uma moça simples, professora. Ela é boa para ele, o mantém com os pés no chão. Houve um silêncio. Então Laura disse: soube do prêmio que a Carol ganhou. Li a matéria no jornal. Você deve estar tão orgulhosa. Estou, muito. Ela merece tudo de bom. Vocês duas merecem. Laura respirou fundo. Beatriz, eu passei muito tempo com raiva. De você, de mim mesma, da vida. Mas eventualmente percebi que a raiva só me machucava mais. Então decidi perdoar. Perdoar você por ter comprado a empresa. Perdoar a mim mesma pelos meus erros. E seguir em frente. Você me perdoou por comprar a empresa? Repeti, quase rindo. Laura, você não tinha nada para me perdoar. Eu não fiz nada de errado. Ela assentiu lentamente. Você está certa, desculpa. Ainda estou desaprendendo velhos padrões de pensamento. Continue desaprendendo. É o único jeito de realmente mudar. Nos despedimos ali, no meio do corredor de laticínios do supermercado. E quando olhei para trás, vi Laura caminhando com os ombros mais leves, como se nossa conversa tivesse aliviado algum peso que ela carregava. Lívia cresceu. Aos 5 anos, era uma menina esperta, curiosa, cheia de energia. Carolina a colocou numa boa escola, mas não a privou de entender o valor do dinheiro, do trabalho, da humildade. Certo dia, Lívia chegou da escola chorando. Vovó, uma menina disse que minha escola é de pobre, que a escola dela é melhor porque é mais cara. Sentei com minha neta no colo. E o que você respondeu? Disse que minha escola é boa, que eu gosto da minha professora. E está certo, amor. O valor das coisas não está no preço. Está no que elas te fazem sentir. Sua escola te faz feliz? Sim. Então, é a melhor escola do mundo para você. Mas aquela conversa me fez pensar. Fez Carolina pensar também. Mãe, ela disse naquela noite, não quero que Lívia passe pelo que passei. Não quero que ela sinta que precisa provar seu valor para ninguém. E ela não vai, porque você está criando ela diferente, com amor próprio desde o começo. A Santos Engenharia continuou crescendo. Não nos tornamos uma mega corporação, e não queríamos ser. Éramos seletivos com nossos projetos, escolhendo aqueles que faziam sentido, que agregavam valor à comunidade, que podíamos fazer com excelência. Criamos um programa de estágio focado em estudantes de baixa renda. Oferecíamos não apenas a oportunidade de trabalho, mas também mentoria, cursos, suporte real para que pudessem crescer na carreira. Um desses estagiários, Rafael, me lembrava muito Carolina. Vinha de família humilde, estudava à noite, trabalhava duro. Tinha aquela fome de crescer, de provar seu valor. Carolina o tomou sob sua asa, ensinou tudo o que sabia. E quando ele se formou, ofereceu uma posição permanente na empresa. Por que está fazendo isso por mim? Rafael perguntou emocionado. Carolina sorriu. Porque alguém fez por mim quando eu mais precisava. E porque vejo em você o mesmo potencial que minha mãe viu em mim. 7 anos após aquele dia no banheiro, a Santos Engenharia completou seu maior projeto até então. Um complexo de moradia popular, feito em parceria com o governo, que ofereceria casas dignas para 200 famílias de baixa renda. Carolina fez questão de que cada casa fosse construída com a mesma qualidade que construiríamos para clientes de alto padrão. Dignidade não tem classe social, ela dizia para uma equipe. Essas famílias merecem o melhor que podemos oferecer. No dia da inauguração, uma das futuras moradoras se aproximou de Carolina. Era uma mulher de uns 40 anos, com 3 filhos. Obrigada, ela disse com lágrimas nos olhos. Obrigada por nos dar uma casa de verdade. Um lugar onde meus filhos possam crescer com dignidade. Carolina a abraçou. E quando se virou para mim, vi lágrimas também nos olhos dela. Isso, mãe, ela disse baixinho. Isso é porque fazemos o que fazemos. 8 anos depois daquele dia fatídico, recebi um diagnóstico que abalou todos nós. Câncer de mama, estágio 2. Tratável, mas seria uma batalha. Carolina ficou devastada. Não, mãe, não você, não agora. Filha, olha para mim. Eu sobrevivi criar você sozinha.
Sobrevivi trabalhar em 3 empregos. Sobrevivi ver você ser humilhada e transformar essa dor em força. Vou sobreviver a isso também. E sobrevivi. 6 meses de quimioterapia, depois radiação. Foi brutal. Houve dias em que pensei em desistir, mas toda vez que olhava para Carolina, para Lívia, para tudo que construímos, encontrava forças para continuar. Felipe foi um anjo durante esse período. Cuidava de mim quando Carolina estava trabalhando, fazia comida, me levava às consultas. Ele se tornou o filho que nunca tive. E André, surpreendentemente, mandou flores, com um cartão simples. Forças, Beatriz. Você é mais forte do que qualquer doença. Quando finalmente recebi alta, quando o médico disse que estava em remissão, fizemos uma festa. Nada grande, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Um brinde. Carolina levantou a taça. A mulher mais forte que conheço. A minha mãe, minha inspiração, minha heroína. Heroína é exagero, eu disse rindo. Não é não, você salvou minha vida, mãe. Literalmente e figurativamente. Me salvou daquele banheiro. Me salvou da autodestruição. Me ensinou a lutar. Você é, sim, minha heroína. 9 anos se passaram. Lívia estava com 8 anos. Uma menina incrível, gentil, mas forte. Carolina estava grávida do 2º filho. A Santos Engenharia era uma referência no mercado, conhecida não pelo tamanho, mas pela qualidade e ética. E eu estava em paz. Completamente em paz. Um dia, caminhando com Lívia no parque, ela me perguntou: Vovó, é verdade que você já foi pobre? Pobre de dinheiro, sim, mas rica em outras coisas. Que coisas? Amor, determinação, dignidade, as coisas que realmente importam. E você preferia ter dinheiro ou essas coisas? Parei, ajoelhei para ficar na altura dela. Lívia, vou te contar um segredo. Dinheiro vai e vem. Você pode ter muito hoje e nada amanhã. Mas amor próprio, dignidade, respeito, isso ninguém pode tirar de você. Isso você carrega para sempre. Mesmo quando as pessoas são más com você, especialmente quando as pessoas são más com você, é aí que você mais precisa lembrar quem você é. Lívia me abraçou. Quando eu crescer, quero ser como você e como a mamãe. Você vai ser melhor, meu amor, muito melhor. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, pensando em tudo o que aconteceu, percebi algo importante. Vingança nunca foi o objetivo. Justiça, sim. Dignidade, sim. Mas nunca destruição gratuita. Comprei aquela empresa não para aniquilar os Mendes, mas para mostrar à minha filha que ela não era o que eles diziam. Que ela era capaz, que ela merecia respeito. E no processo, acabei ensinando aos Mendes a lição que mais precisavam, que dinheiro e sobrenome não definem caráter. Que você pode ter tudo materialmente e ainda assim ser vazio. Que verdadeira riqueza é medida em amor, respeito e dignidade. 10 anos após aquele dia terrível, Carolina organizou um evento especial. A Santos Engenharia estava comemorando uma década sob nossa gestão e ela queria fazer algo significativo. Mãe, quero criar um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que querem estudar engenharia. Quero dar a outros a oportunidade que você me deu. É uma ideia linda, filha. E quero dar seu nome ao fundo, Instituto Beatriz Santos de Incentivo à Educação. Fiquei sem palavras. Carol, você mudou minha vida, mãe. Agora quero que sua história mude a vida de outras pessoas também. O evento de lançamento foi lindo. Compareceram estudantes, professores, outros empresários. Carolina contou nossa história, a versão editada, apropriada para público, mas mesmo assim impactante. Há 10 anos, ela começou, estava no ponto mais baixo da minha vida. Humilhada, sem esperança. E foi quando minha mãe me ensinou a lição mais importante. Nunca, jamais deixe ninguém definir seu valor. Após o evento, uma jovem se aproximou de mim. Devia ter uns 20 anos, olhos brilhantes de determinação.
Senhora Beatriz, muito obrigada por criar esse fundo. Eu passei por algo parecido. Fui humilhada num estágio porque venho de família pobre. Achei que era o fim, mas ouvir sua história me deu forças para continuar. Segurei as mãos dela. Nunca desista, querida. O mundo vai tentar te fazer sentir pequena. Não deixe. Você é muito maior do que eles podem imaginar. Ela chorou. Eu também. Alguns meses depois, recebemos uma visita inesperada na empresa. Era André. Carolina, posso falar com você, em particular? Ela olhou para mim. Assenti. Eles foram para a sala de reuniões. 20 minutos depois, Carolina saiu com uma expressão estranha. O que ele queria? Pedir desculpas, de novo, mas dessa vez trouxe algo. Ela mostrou um envelope. Dentro havia fotos antigas. Fotos de Carolina e André, nos tempos de faculdade, felizes, apaixonados. Ele disse que guarda essas fotos até hoje, que nunca parou de se arrepender de como tudo terminou, que a esposa atual é legal, mas que nunca superou completamente o que fez comigo. E como você se sentiu ouvindo isso? Carolina pensou cuidadosamente. Indiferente. Não senti raiva, não senti pena, não senti nada. E acho que isso é bom. Significa que realmente superei. Significa que você curou, filha. Naquele mesmo ano, Laura morreu. Câncer, estágio avançado. André nos avisou por e-mail. Sei que vocês não têm obrigação nenhuma com minha mãe, mas achei que deviam saber. Fomos ao velório. Não pela Laura, mas pelo André, que, apesar de tudo, estava sofrendo. O velório estava vazio. Apenas André, a esposa dele, Rogério, e mais meia dúzia de pessoas. A mulher que um dia teve centenas de amigos morreu praticamente sozinha. André nos viu e se aproximou surpreso. Vocês vieram. Viemos, Carolina disse gentilmente. Sentimos muito por sua perda. Ele começou a chorar. Obrigado. Obrigado por serem maiores que isso. Minha mãe... No final, ela falava muito de vocês. Dizia que vocês foram as únicas que tentaram ensinar alguma coisa a ela. Ficamos ali por 1 hora, prestando nossos respeitos. Quando saímos, Carolina segurou minha mão. Não senti satisfação vendo ela ali. Só senti tristeza. Por uma vida desperdiçada tentando provar superioridade. É porque você cresceu, filha. Pessoas imaturas sentem satisfação na queda dos inimigos. Pessoas maduras sentem apenas tristeza pelo desperdício. Lívia cresceu e se tornou adolescente. Com 15 anos, era uma jovem impressionante. Decidiu que queria estudar direito, especializar-se em direitos trabalhistas. Quero defender pessoas como você e a mamãe foram, vovó. Pessoas que são exploradas, humilhadas no trabalho. É um caminho nobre, meu amor. Você acha que consigo? Lívia, você tem o sangue das mulheres mais fortes que conheço correndo nas veias. Você não apenas consegue, você vai arrasar. A Santos Engenharia continuou prosperando. Carolina agora tinha uma equipe de 50 engenheiros, mais de 200 funcionários no total. Mas manteve os princípios: respeito, dignidade, ética. Um dia, um dos nossos estagiários cometeu um erro sério num projeto. Erro que poderia custar caro para a empresa. A equipe toda esperava que Carolina o demitisse. Em vez disso, ela o chamou na sala. Gabriel, você errou. Foi um erro sério. Mas me diz, você aprendeu com esse erro? Sim, senhora. Muito. Então não vou te demitir. Vou te dar uma chance de consertar, porque é assim que crescemos, errando, aprendendo, melhorando. Mas não erre de novo. Gabriel saiu dali transformado. Anos depois, tornou-se um dos melhores engenheiros da equipe. Quando completei 68 anos, Carolina organizou uma festa surpresa. Convidou todas as pessoas importantes da minha vida, colegas de trabalho do hospital, amigos, família. No meio da festa, ela pediu a atenção de todos. Minha mãe sempre foi humilde demais para aceitar elogios. Então, hoje vou falar, e ela vai ter que ouvir. Risadas. Há 18 anos essa mulher me salvou. Literalmente me tirou do chão de um banheiro onde eu estava sendo humilhada. Mas ela fez mais que isso.
Ela me ensinou que dignidade não tem preço, que respeito se conquista, não se compra, que podemos perder tudo material, mas enquanto tivermos amor próprio, sempre podemos recomeçar. Carolina fez uma pausa emocionada. Mãe, você gastou todas suas economias para comprar uma empresa quebrada. Não por dinheiro, por justiça, para me mostrar que eu valia. E no processo, transformou essa empresa em algo incrível, mas mais importante, transformou a mim. Hoje sou CEO, mãe de 2 filhos lindos, tenho um casamento feliz. E tudo isso porque você me ensinou a nunca desistir. Todos aplaudiram. Eu chorei. Depois da festa, já tarde, Carolina e eu ficamos sozinhas na varanda. Algum arrependimento, mãe? De ter gastado tudo naquela empresa? Nenhum centavo de arrependimento. Mesmo sabendo que poderia ter perdido tudo? Filha, deixa eu te contar um segredo. Dinheiro eu podia recuperar, mas ver você destruída, quebrada, sem esperança, isso não tinha recuperação. Então foi o melhor investimento que já fiz. E o ódio? Você tinha ódio dos Mendes? Pensei cuidadosamente. Sabe, acho que nunca foi ódio. Foi raiva, sim. Indignação, com certeza. Mas ódio é muito pesado. Consome. Eu não queria ser consumida. Queria justiça. Queria que entendessem o mal que fizeram. E consegui isso. Você acha que eles aprenderam? A Laura, no final, acho que sim. André está aprendendo. Rogério. Não sei, mas também não é minha responsabilidade ensinar todo mundo. Fiz o que tinha que fazer. Protegi minha filha e dei uma lição em quem precisava. Hoje, quando olho para trás, vejo uma jornada incrível. De enfermeira trabalhando em turnos duplos a acionista majoritária de uma empresa de sucesso. De mãe solteira lutando para criar uma filha a avó orgulhosa de netos maravilhosos. Mas a verdadeira conquista não foi financeira. Foi ver minha filha se transformar. Ver ela passar de uma jovem quebrada, de joelhos num banheiro, para uma CEO respeitada, mãe amorosa, mulher forte e confiante. Foi ensinar, através do exemplo, que dignidade não se negocia, que respeito não se compra, que você pode ser derrubado 1000 vezes, mas sempre pode se levantar. Às vezes me perguntam se valeu a pena. Se não teria sido mais fácil apenas tirar Carolina dali e esquecer os Mendes. E minha resposta é sempre a mesma. Não foi sobre vingança. Foi sobre justiça. Foi sobre mostrar que ações têm consequências, que você não pode humilhar pessoas e sair ileso. Mas mais importante, foi sobre mostrar à minha filha o próprio valor dela. Mostrar que ela não era aquela pessoa quebrada no chão do banheiro. Era muito mais. Era capaz de liderar, de transformar, de vencer. E se no processo os Mendes aprenderam alguma coisa, ótimo. Se não aprenderam, problema deles. Meu objetivo nunca foi consertá-los. Era salvar minha filha. E isso eu consegui. Agora, se você gostou dessa história, clica em SE inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.